Essa manhã eu quero iniciar uma série falando sobre oficina da restauração. Restaurar faz parte da nossa vida. Todas as coisas, elas, com o passar do tempo, elas vão ficando deterioradas. E hoje nós estaremos iniciando uma série de mensagens falando exatamente sobre isso, onde falaremos sobre restauração da nossa fé, restauração do amor, restauração da esperança, restauração dos propósitos, dos sonhos e restauração da alegria. Hoje então nós vamos iniciar falando sobre restaurando a fé. Oficina de restauração significa que esse lugar será nesses dias uma oficina para restaurar aquilo que precisa ser restaurado em nossas vidas. Com o passar do tempo, como eu disse, nós vamos, os objetos vão deteriorando. Se você pegar aí o seu carro, se ele não for atual, alguma coisa está errado nele. Você precisa dar uma ajustada, tem que levar na oficina, tem que dar uma melhorada. Há um programa de televisão que fala sobre lata velha. Já viu esse programa? Alguém vai lá, pega o carro e leva. Aí eu te faço uma pergunta: se essa manhã alguém chegasse para você com o seu bem, seja o seu carro, seja a sua casa, porque a casa também deteriora. Casa é uma maravilha, hoje ela está nova, amanhã precisa de uma restauração. E aí alguém chegasse para você e dissesse: olha, vou restaurar o seu bem, vou restaurar isso para você. Mas para esse bem ficar restaurado, você vai ter que ficar pelo menos de 60 a 90 dias fora, ou sem o carro, ou sem o objeto. E você vai ter que, no final desses 90 dias, você ainda tem um desafio a cumprir para você recuperar o seu bem. Você toparia ou não toparia? Todo mundo topa. Todo mundo quer fazer essa restauração. Agora preste atenção. Homens gostam de carros. É verdade ou não é? Homens gostam de carro. Sai um carro novo, o cara quer trocar de carro. Homens gostam. Mas mulheres gostam de uma casa bonita e arrumada. Sai uma cortina nova, ela quer uma nova cortina. Restaurar é trazer de volta aquilo que foi deteriorado. Na nossa vida não é diferente. Precisamos da oficina do céu. Precisamos para restaurar as áreas da nossa vida, para trazer ânimo, para trazer alegria, para trazer prazer. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 17. Diz assim, olha: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos capítulo de número 5, versículo 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé e esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando olhamos para esses textos, Paulo está ensinando aos romanos, e ele está dizendo: o justo viverá pela fé. Então essa manhã eu quero começar falando sobre restaurar a fé. Todos nós sabemos que existe um Deus supremo, amém, gente? Qualquer um sabe, mas precisa de uma fé mais refinada. Para quê? Para entrar, o que diz a palavra, no Santo dos Santos, nas regiões celestiais, e tomar posse daquilo que é
necessário. Agora, onde está a tua fé? Ou como está a tua fé? Em alguns momentos parece que a nossa fé vai diluindo. Por isso, essa série começa falando sobre restaurar a fé. Se você tiver a oportunidade de restaurar qualquer coisa que pertence a você, você faria. Estamos chegando agora quase no final de ano, e geralmente no final de ano nós queremos uma casa bonita, nós queremos uma casa limpa, pintada, queremos presentes, queremos restaurar algumas coisas. Mas a minha pergunta é: onde está a nossa fé e como ela está? Porque não adianta ter os bens restaurados, mas não ter a fé restaurada. Nós queremos rasgar o nosso coração para Deus, queremos rasgar a nossa veste para Deus, queremos deixar Ele tocar em tudo que precisa ser tocado, queremos deixar Ele trocar peças que precisam ser trocadas. Existem algumas coisas na nossa vida que precisam ser removidas, trocadas. Para essa restauração acontecer, eu preciso entregar ao restaurador a minha vida. Pastor, mas eu já entreguei a minha vida ao Senhor Jesus e Ele é o restaurador. Bem, para entendermos um pouquinho melhor, nós precisamos então falar de algo que nós estamos acostumados a viver, algo chamado religião. Fala comigo, religião. Nós estamos acostumados a viver numa religiosidade. Já entreguei a minha vida ao Senhor. E religião fala sobre homens e fala sobre instituições. Essa religião tem a ver com minha cultura. Quando nós entregamos a nossa fé, a nossa vida numa religião, a cultura que nós temos não é a cultura dos céus. Fala sobre minha piedade, fala sobre meus esforços. Religião fala sobre os meus gostos, daquilo que eu gosto. Fala sobre as minhas preferências. Religião fala das minhas ações. Religião é falar sobre homens, é falar sobre instituições. Lembra das duas perguntas? Onde está a tua fé e como ela está? Porque pode que nós estejamos colocando a nossa fé em algum lugar errado. Uma fé pautada na religião, uma fé pautada nesse sistema, uma fé pautada na nossa cultura, nas nossas preferências, nos nossos gostos, nos nossos esforços, nas nossas ações. Mas na realidade, quando pautamos a nossa fé na religião, a nossa fé é frágil. E pode até dar um direcionamento, porque religião nos dá direcionamento. Existem pessoas que estão vivendo uma religiosidade e têm direcionamento. Verdade ou não é, irmão? Estão caminhando, estão sendo direcionadas, mas não tem estrutura e não aponta, a religião não aponta para chegar aos céus. Então essa fé que pautamos na religião, essa fé é uma fé mentirosa, uma fé que não nos leva ao ápice, que é chegar aos céus. E quando falamos dessa fé, falamos também de evangelho. Fala comigo, evangelho. E o que é evangelho? Evangelho é boas novas. Evangelho é mudança de mentalidade, mudança de cultura, mudança da piedade. Se eu não tiver amor, de nada me adianta.
Evangelho é mudança de mentalidade daquilo que a religião diz. O meu esforço me leva. O Evangelho diz não. O Evangelho diz, é a graça que te leva. Quando nós olhamos para a religião, ela diz, minhas preferências. Aí vem o apóstolo Paulo e ele diz, aquilo que eu quero, eu não faço, mas aquilo que eu faço é o que eu não quero. O Evangelho é o oposto da religião. O Evangelho fala sobre pessoas, fala sobre Jesus. Religião fala sobre homens e instituições. O Evangelho fala de Jesus. O Evangelho fala da graça. O Evangelho fala da entrega do Filho para a minha vida. Fala do plano de restauração. Fala do sacrifício. Fala do resgate. Fala de perdão. Evangelho fala de uma nova vida. E toda a fé que é produzida, ela não é uma fé que vem de Deus. Toda fé produzida não é uma fé que vem do Senhor. Olha o que diz João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que receberam, quantos receberam aqui, digam amém? Aos que creram em seu nome, quantos creram? O amém diminuiu. Porque receber é fácil, crer é diferente. Eu já recebi Jesus como meu Senhor. Todo mundo diz, eu já recebi Jesus como meu Salvador, pastor. Mas uma coisa não é receber, outra coisa é crer. Eu recebo, eu creio, e ele diz, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Não é apenas receber, mas também tenho que crer. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 8. Isso fala de evangelho. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo está ensinando a igreja de Éfeso e ele está dizendo, vocês são salvos pela graça, pelo evangelho, não pela religião. A religião diz, eu faço e eu ganho um pontinho com Deus. Mas na verdade o evangelho está dizendo, não é por essa obra, mas é pela fé. Pela graça. No processo dessa restauração, tem que tirar toda a massa. Quando você pega um carro que ele está precisando de ser restaurado, dos mais antigos, os entendidos dizem assim, ele precisa trocar essa peça, porque nessa peça existe muita massa. O que é essa massa? É algo que se coloca para tampar uma imperfeição. Fica bonito por algum tempo, mas com o passar dos dias vai trincar. Alguma coisa vai dar errado. Todos que seguirem uma fé em Deus terão uma fé genuína. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso e pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É essa fé que nós precisamos. É essa fé. Qual fé? Da justificação. Justificados pela fé.
fé da paz com Deus. Temos paz com Deus por meio de Jesus. Agora estamos firmes, porque muitas das vezes nós não estamos firmes, porque a nossa fé não está pautada na coisa certa, ou no lugar certo. Religiosos, algumas vezes somos, se não for do jeito que eu estava acostumado, não serve para mim. Já ouviu alguém dizer isso aí? Os hinos têm que ser os mesmos, não podemos mudar. Daqui a alguns anos, meus irmãos, se você não pautar a sua fé no Evangelho, você vai dizer como os antigos estão dizendo hoje: que saudade que eu tenho da igreja lá atrás. Já ouviu alguém dizer dessa coisa aí? Precisávamos de mudar a mentalidade, éramos religiosos. E o que me deixa triste é que hoje ainda tem gente religiosa. Se você não pautar a sua fé no Evangelho, na palavra, daqui uns anos você vai estar igualzinho esses que reclamam hoje. Por quê, pastor? Porque vai haver uma mudança com o passar dos anos. Agora, se você olhar o Evangelho, a palavra, ela não muda. A palavra não se muda. Agora, quando nós olhamos para a nossa língua portuguesa, a língua portuguesa é uma língua viva e ela muda. Quando eu comecei a estudar, havia umas palavras que eram escritas diferentes do que se escreve hoje. Quem aqui tem mais de 40 anos faz assim? Pode levantar a mão, irmão. Eu sei que você tem. Tem gente que ficou com a mão baixa aí. Eu sei que você tem. Presta atenção. Você é de uma época que passava em frente a uma farmácia. Como que era escrito farmácia? PH. É da sua época sim, irmão. Você passava, via lá, PH, farmácia. Você é de uma época que a letra W, a letra Y e a letra K não fazia parte do alfabeto brasileiro. Você é de uma época que não existia a palavra download. Falei certo aí? Não existia. Você é dessa época. Mudou ou não mudou, irmão? Você é de uma época, e foi poucos dias agora, que a palavra ideia tinha acento, e hoje não tem mais. Algumas palavras, o acento saiu, mudou. A língua portuguesa, ela foi mudando. A linguagem é viva. Você tem que entender que a igreja passa por mudanças. Mas você precisa colocar sua fé no Evangelho. O Evangelho não muda. Esse mundo, esse tempo é um tempo de transformação, tempo da tecnologia, tempo da mudança. Ninguém está querendo, meu irmão, aquele negócio, a mesma coisa todo dia. Esse tipo de vida que nós vivemos está pautada em quê? Aonde? E muitas das vezes nós temos fé em nós mesmos. Muitos dizem, eu confio em mim. Eu sei quem eu sou. Agora olha o que diz Provérbios 28, 26. Quem confia em si mesmo é insensato. Mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Tem gente colocando a fé em si mesmo. O apóstolo Paulo diz, nos últimos dias, teríamos amantes de si mesmos. Pessoas que colocam a sua própria fé nele. Pessoas que colocam a sua fé nos ídolos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 diz: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria.
O brasileiro tem muita fé, tem ou não tem, irmão? O brasileiro tem uma fé invejável, muitas vezes pautado em algo que traga instabilidade e que não traz firmeza, pautado a fé em homens, pautado a fé no futebol, pautado a fé na política. Estamos vivendo esse tempo, pautado a fé nas coisas terrenas. Paulo está dizendo: não entrem na idolatria, fujam em magias. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 20: idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A magia tem crescido na nossa nação. O sul do Brasil é considerado um local de esoterismo. O sul do Brasil é um local onde as pessoas têm fé, mas a fé está pautada em local errado. Mas a gente sai do sul, vai para o norte. O norte do Brasil, ou o nordeste do Brasil, clamam, chamam a chuva por alguém que não pode mandar uma chuva. Pessoas viajam de longe, quilômetros e quilômetros, para uma procissão, para caminhar e dizer: eu tenho fé que Ele vai fazer. O salmista nos adverte e ele diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor dos Exércitos. Às vezes pautamos a nossa fé em sistemas e dogmas. A confiança está nos dogmas e nos sistemas que realizam. Olha o que Tiago escreve, e ele diz, capítulo 1, versículo 26. Se é condicional, se alguém considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, das suas dificuldades e não deixar corromper pelo mundo. Às vezes pautamos a fé nos dogmas. Sua fé é morta. Minha fé é morta quando não socorremos. Nossa fé é morta quando não honramos os pais. Estamos nessa geração cheia de pessoas nas igrejas, mas que quando chega em casa não honra o pai e a mãe. Aqui dentro é fogo. Deixa queimar, 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 queimar. Queima mesmo, Senhor. Eu quero ver a tua glória. Vai ver nunca. Por quê? Porque não honra o pai e a mãe. A fé é morta quando a esposa não honra o marido. Olha o silêncio mortal. Pastor, mas eu honro, eu não traio o meu marido. Não é só essa honra. Isso é um dever que você tem. Honra. A fé é morta quando o esposo não honra a esposa. Quando ele sai daqui de um culto cheio de alegria, chamanaia,
e entra dentro do carro, e dentro do carro esquece do culto e é um cavalo grosso. Irmão, de vez em quando eu vejo alguns homens sendo grossos com a esposa, me dá uma vontade de pegar a mão assim, fechar e fazer uma oração de imposição de mão fechada. Cara grosso, mal educado, fala com a mulher no meio de todo mundo como se estivesse falando dentro do quarto. E a mulher tem que baixar a cabeça aí. Larga de ser grosso. Tem gente que se tratasse a homens, estou falando de homens, tem homem aqui hoje, irmão? Tem não. Tem homem aqui hoje? Estou falando para você, se você tratar os seus amigos da rua, como algumas vezes você trata a sua esposa, você não tinha dente na boca. Tem uns homens grossos, irmão, mal educados. Tem ou não tem? Uns homens que, pelo amor de Deus, hein? Mas tem umas mulheres também que só Jesus para dar graça. Tem umas mulheres rixosas. Umas mulheres que qualquer coisa aponta o dedo para o homem na frente de todo mundo. Irmão, eu combinei com a Meire. Filho, você pode bater, mas bate dentro do quarto. Irmão, dentro do quarto, senta, conversa. E outra coisa, tem pessoa, casal que se discute na frente dos filhos. Que respeito você está dando para o filho, rapaz? Que respeito o filho vai ter quando ele casar? O que a filha vai fazer com o marido? Não é assim não, irmão. Se nós não honramos, a nossa fé é morta. E depois botamos paletó e gravata, pegamos uma Bíblia desse tamanho e viemos para o culto. Para quê? Estamos perdendo tempo. A nossa fé é morta quando não honramos a nossa liderança. Fé é morta. Se você quer ter uma vida restaurada, você precisa ter algumas atitudes. E eu quero falar de algumas atitudes para que a nossa fé seja restaurada. A primeira delas, decida ter uma fé sólida em Deus. Fala comigo. Eu decido ter uma fé sólida em Deus. Já mostrei a você que a fé não pode ser pautada em qualquer situação. A fé ela precisa ser pautada em Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 14, versículo de número 2. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo, não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo, não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Então significa que dentro da igreja existe pessoas com fé fraca. Pessoas que precisam passar na oficina da restauração para restaurar a fé, cuja fé é fraca. Qualquer situação abale, qualquer situação desmonta, qualquer situação o deixa cabisbaixo. A fé é fraca, mas ele continua dizendo, mas se você faz, não critique o que não faz, porque Deus também o aceitou. Olha o que diz o versículo 22. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Significa, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Irmão, quem tem uma fé pautada em Deus, ele sabe para onde ele vai, ele sabe a direção que ele tem, ele sabe o que Deus tem reservado para ele.
Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5. Para que a fé de vocês não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A nossa fé não pode ser baseada na sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Marcos capítulo 11, versículo 22. Respondeu-lhe Jesus: tenha fé em Deus. A ordem é: tenha fé em Deus. Sua fé não pode estar pautada em coisas. Cuidado para não colocar a sua fé, mesmo dentro da igreja, em práticas que não agradam a Deus. Segundo, tenha consciência do seu pecado. Salmo de número 51, versículo 5 diz: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe, sou pecador. Tenha consciência que você é pecador, irmão. Tenha consciência disso. Só pode ter fé no Senhor quando deixamos a autoconfiança. Se nós confiamos em Deus, não confiamos em nós. Olha o que Paulo escreve em Efésios capítulo 2, 3, diz: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e os nossos pensamentos. Estamos vivendo num tempo de uma teologia liberal. Alguém dizendo que o homem não é tão mau como se diz assim. Sem Jesus, nós já nascemos no pecado. Sem Jesus, estamos condenados à morte eterna. Terceiro, para que a minha fé seja restaurada, eu preciso ouvir e aplicar a palavra de Deus no meu coração. Não só ouvir, mas eu preciso aplicar. Fala para o teu vizinho aí, você precisa aplicar a palavra de Deus no teu coração. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Quer restaurar a tua fé? Aplique a palavra. Ela jamais passará na tua história. Quarto lugar, quer restaurar a sua fé? Tome outra atitude. Tome posse da autoridade que foi conferida a você através dessa fé. Porque essa fé em Jesus te dá autoridade para vencer os dardos inflamados do maligno. Olha o que diz Lucas capítulo 10, versículo 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. O que Jesus está dizendo? Não tenha medo. Eu te dei autoridade. Olha para a tua mão assim. Olha para a tua mão aí. Nas tuas mãos há autoridade. Autoridade para quê? Para pisar sobre cobras e escorpiões. E sobre todo poder do inimigo. Por isso o diabo quer minar a sua fé. Por isso o diabo quer minar a sua mente. Para que você não entenda isso, que o poder está nas suas mãos. Pastor, esse poder está na mão de quem? Todo aquele que aceita Jesus como Salvador. Todo poder que Jesus entregou à igreja, quando levantamos as nossas mãos, passa para nós. Nós temos autoridade.
eu tenho que fazer para ter a fé restaurada? Deixar para trás a imaturidade pessoal. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas. O detalhe é que a gente cresce e continua menino. Estamos menino do mesmo jeito. Se não amadurecer, continuará ser menino na fé, fazendo as coisas de menino. Quantas pessoas imaturas, meu Deus do céu, irmão. Claro que me dá desespero. Vamos para a última coisa. Vença a instabilidade emocional. Olha o que diz Salmo 119, versículo 113. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Olha o que o Senhor está dizendo. Odeio os que são inconstantes. Tenha postura. Essa manhã, quero que sua fé seja restaurada, meu irmão, no nome de Jesus. Tenha postura, filho. Odeio os que são inconstantes. Tenha firmeza. Olha o que diz Provérbios capítulo 1, versículo 32. Por que ele odeia a inconstância? Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos o destruirá. Tem gente que está morta na fé, espiritualmente, sabe por causa de quê? Por causa de inconstância. Então, hoje a gente vai. Não conte comigo, hoje vamos botar para arrebentar. Amanhã, e aí, irmão? Não sei. Último texto, Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Olha o nosso exemplo. Toda boa dádiva e o dom perfeito vem do alto. Ele não muda. Outra tradução vai dizer, nele não há sombra de variações. Ele é o mesmo. Meu irmão, tenha postura. Para você ter uma fé restaurada, vença a instabilidade emocional. Não seja menino. É menino que você corrige ele hoje e ele fica emburrado uns 4, 5 dias. Eu não tenho tempo, irmão, para poder ficar jururu pelos cantos. Guarde suas emoções. Tenha sua fé restaurada. Guarde suas emoções. Feche os teus olhos. Pai, nessa manhã eu quero apresentar os meus irmãos ao Senhor. Quero declarar sobre eles a tua graça.